Pau na máquina. Vamos embora. Graça e paz a todos. A semana passada nós falamos um pouco sobre o ser discípulo, aspectos relevantes e práticos do discipulado. Vamos continuar a aula de hoje nessa temática, vamos conversar um pouco. Depois, eu quero conversar com vocês sobre... eu estou pesquisando aqui um negócio aqui, porque eu preciso compartilhar com vocês um texto, e eu vou compartilhar com vocês algumas abordagens dessa pessoa. Ok, meu irmão, libera o microfone aí, hora para nós começar, por favor. Amém, vamos orar. Deus amado, Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, falando contigo, falando com o Espírito Santo, falando com nossos amigos, Pai. Só posso, pela tua graça, derramar sobre nós. Sua misericórdia foi renovada hoje, Senhor. Então, nos ensina, nos instrui, abre nossa mente, nosso coração, para podermos ser, Pai amado, receptores dessas mensagens, da tua palavra, do estudo, da doutrina que o Senhor está para conosco. Agradeço desde já. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então, eu vou compartilhar com vocês logo mais algumas coisas aqui, mas nós falamos um pouco sobre o que o Tozer disse, e sinceramente, hoje nós vamos falar umas coisas um pouquinho mais, como que eu posso dizer, um pouco mais complexo, no sentido de confronto. Não confronto pelo confronto, mas algo que vai mexer um pouquinho mais com as nossas perspectivas com relação ao Evangelho, ao que o Senhor tem para nós, mas como discípulos, né? Então, nós falamos sobre o nosso tesouro, e aí nós falamos sobre aspectos relevantes e práticos do discipulado. Aí nós falamos só sobre o inconformismo de Romanos, a questão do escapismo, a Bom semelhança... dia, povo lindo! Bom dia, Vitória, tudo bem? Tudo maravilhoso, pastor. Você está animado, hein? Que animação, hein? Pastor. Chegou chegando, hein? Ah, pastor, para aprender de Deus a gente sempre fica animado, pastor. Ah, é? Rapaz, com todo respeito, é a primeira vez que eu ouço isso. Ai, essa Vitória. Ai. Aí nós falamos um pouco sobre que após a queda, Deus não desvia o olhar da criatura perdida e ele quer deleitar-se com a sua criatura. A imagem de Deus manchada após a rebelião deverá ser restaurada no ser humano através de Cristo. Aí nós somos como transformados mais de Cristo, tal. Falamos sobre o que o Bonhoeffer falou, sobre a ideia do não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, eu queria que vocês aí abrissem a Bíblia em Colossenses 1, 28, 29 e 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Nós vamos conversar um pouco sobre essa ideia da maturidade agora. E aí eu queria ver quem pode ler para nós aí. Abre a Bíblia em Colossenses 1, 28, 29. E o outro me abre Coríntios 3, 1, 3. Quem achou? Do 1 ao 3. 3 do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Quem achou, por favor, abra o microfone e leia para nós outros. Colossenses 1, 28 e 29. A ele anunciamos, aconselhamos e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentamos a todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Certo. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne,
porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ó, um aspecto relevante e prático do discipulado é entender que a gente precisa crescer. Desenvolver maturidade. Eu vou... Só uma licença, que eu vou pegar uma Bíblia aqui, não. Quero pegar a TEB mesmo. Vamos usar a TEB. Bíblia TEB, ó. Certo? O Colossenses vai falar de... Vou pegar aqui o Colossenses. O Colossenses 1, o 28 e 29, vou pegar nessa versão aqui. É ele que nós anunciamos, advertindo cada um, instruindo com toda sabedoria, a fim de tornar cada um perfeito em Cristo. Este é o objetivo do nosso trabalho, do combate empreendido com a sua força, que age poderosamente em mim. O que Paulo está falando? Paulo está falando que há uma necessidade emergencial e há uma perspectiva de que a gente se torne cada vez perfeito. E aqui a ideia da perfeição não é uma perfeição perfeita, mas uma ideia de maturidade, que nós possamos crescer. E esse era o trabalho de Paulo. Em Coríntios 3, que o Washington, 1 Coríntios 3, ele vai falar sobre algumas, do 1 ao 3, ele vai falar de que ele não pôde falar com os irmãos de forma espiritual porque eles eram carnais. E o texto dessa vez, como criancinhas em Cristo. É leite que vos dei a beber, não alimento sólido, porque vocês não teriam suportado. Mas não suportais nem sequer hoje, pois ainda sois carnais. Já que há entre vós ciúmes, contendas, não é que sois carnais e vos comportamentais de maneira meramente humana. Quando um declara, eu sou de Paulo, de apóstolo, não está agindo de maneira meramente humana, é o verso 4, já peguei. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, gente, vocês não cresceram. Então, há uma necessidade do discipulado de nos levar ao crescimento, de nós desenvolvermos maturidade. Obviamente que cada um a seu tempo, mas há uma necessidade de maturidade. Existem diferentes tipos de maturidade. A física, um corpo saudável. A intelectual, uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente. A moral, faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. A emocional, personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Mas, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com o Mestre, no qual adoramos, confiamos nele, amamos e lhe obedecemos. Assim, se os seguidores desejam desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisam de uma visão correta de Jesus, principalmente de sua supremacia absoluta, da qual Paulo fala em Colossenses 1, do 15 ao 20. Então, veja que a maturidade, ele passa para um conhecimento, por conhecer de fato, e conhecer de uma forma correta Jesus, de ter um relacionamento com ele. Então, não adianta nós falarmos de maturidade de igreja, e Paulo está falando isso aqui para os irmãos de Coríntios, se nós não tivermos essa maturidade, esse crescimento, esse discernimento, essas questões, uma visão correta acerca de quem é Jesus, uma visão correta acerca do que é ter um relacionamento maduro com o Mestre. Então, há uma necessidade de um discípulo, né,
é um aspecto muito relevante. É o de nós termos maturidade. Alguém quer compartilhar alguma coisa aqui sobre esse aspecto? Porque, irmão, não faremos discípulos e não seremos discípulos se nós não crescermos. E Paulo vai dar algumas características que é uma igreja que mostra que não cresce, que são os discípulos que mostraram que não cresce. E quais são as características? Primeiro, a carnalidade. Há ciúmes, contendas, invejas, dissensões, disputas. Isso são características daqueles que não cresceram, de que não entenderam o seu lugar dentro do reino. Aí fica, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Certo? Igual a música, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Como que se não... Isso não é maturidade. Isso, na verdade, é sinal de imaturidade. Isso é sinal de que a gente precisa voltar para algumas bases e crescer espiritualmente, porque nós não crescemos da forma correta. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Pastor Washington? Rafa? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. John Stott, ele pergunta e alerta. Onde, então, encontraremos Jesus autêntico? Porque essa é uma característica importante para a maturidade cristã. Conhecer o Jesus autêntico, o verdadeiro. Porque, irmãos, as formas de Jesus nós temos em um monte de lugar. Ele deve ser encontrado na Bíblia. Então, um discípulo que quer amadurecer, ele precisa ter por autoestima a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o livro da vida dele. Então, ele deve... Por quê? Porque é lá que nós vamos encontrar o Jesus autêntico. Ele deve ser encontrado na Bíblia. O livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as Escrituras testemunham ao meu respeito. O pastor Rocha está fazendo uma série lá em Datuba que é baseado nesse texto. João 5,39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, escreve que ignorância da escritura é ignorância de Cristo. Se você é ignorante com relação à Bíblia, ignorante no sentido de falta de conhecimento, se você não conhece a Escritura, você não conhece Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura, em especial os Evangelhos, é conhecer a Cristo. Se a venda fosse retirada dos nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem ele é e do que ele tem feito, certamente veríamos o quanto ele é digno da nossa dedicação apaixonada. A fé, o amor e a obediência brotaria de nós e iam em maturidade. Nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Gente, se nós conhecêssemos Jesus, ele ia dizer, e é verdade, a fé, o amor e a obediência não seria algo que nós ficaríamos buscando. Não, e ela ia brotar naturalmente, iria crescer em maturidade, ia maturar em nós, ia ser algo maduro em nós, ia ser algo natural em nós. Pastor Washington. Ô, Niel, quero só apontar uma coisa aqui sobre essa frase aqui, porque comecei a estudar a questão da investigação do Cristo nas Escrituras, essa é uma fala aqui, que tem uma fala aqui, que, se nós podemos dizer que conhecer as Escrituras, em especial os Evangelhos, é conhecer a Cristo. E isso era uma ideia que tinha na mente dos pais da igreja na época, com referência a toda a Escritura. Tanto que Paulo fala sobre isso, e depois, no início da igreja, se falava muito que o entender as Escrituras, e as Escrituras falam todo o Antigo Testamento, e tudo que vinha sendo dito de Cristo até ali, só era possível com o conhecimento verdadeiro de Cristo. Então, assim, à medida que conhecia Cristo,
esclarecia todas as escrituras. Ou seja, eles iam conhecer a Cristo e iam olhar para as escrituras e iam, opa, ele está aqui, ó, estava revelado aqui, estava falado sobre ele aqui, está o exemplo dele aqui, antes de ele tornar-se verbo, se fazer carne, quando ele ainda era o verbo, já estava os exemplos dele aqui. Então, assim, essa frase aqui de o conhecimento das escrituras através do conhecimento de Cristo e vice-versa, era uma ideia já muito clara na mente dos pais da igreja primitiva e do desenvolvimento da teologia cristã, porque o Paulo fala isso nas cartas, ele fala assim, ó, para conhecer as escrituras, você precisa conhecer e aceitar o sacrifício de Cristo. Ou seja, à medida que a gente vai conhecendo a vida de Cristo, as escrituras vão sendo esclarecidas num todo. Isso aí é incrível. Sim, de fato. E o fato, e se eu não conheço as escrituras, eu não conheço Cristo. Se eu não conheço Cristo, eu não conheço as escrituras. É vice-versa a ideia. E o pastor Washington falando aí, é interessante que quando Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e útil, né, para ensinar, redaguir e tal, corrigir, tal, admoestar, ele não está falando do Novo Testamento, porque nem existia Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. E quando Cristo diz que as Escrituras testemunham a meu respeito, ele também não está falando do Novo Testamento, porque não tinha Novo Testamento, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está falando, olha para lá, no Antigo, olha para a lei, Jesus dizia leis profetas, né? Olha para a lei e para os profetas e observem, porque elas testemunham a meu respeito. Então, quando Jesus se refere às Escrituras, quando Paulo se refere às Escrituras, eles não estão falando do Novo Testamento. Eles estão falando do Antigo Testamento. E Cristo ainda disse assim, ó, Moisés escreveu sobre mim. Moisés escreveu, os profetas escreveram. Então, assim, elas testificam ao meu respeito, elas testemunham ao meu respeito. Então, se eu não conheço a Bíblia, se eu tenho... Por isso que eu falo, para um cristão maduro, e aqui eu não estou falando de tempo de igreja, eu estou falando de maturidade, é aquilo que eu falei, acho que semana passada a gente comentou um pouco disso, eu não lembro direito, mas sobre uma árvore, cada um tem um tempo de maturação. Você vai num pé de manga, vai estar um monte de manga. Final do ano passado, nós estivemos ali no dia depois do Natal, eu, o André, o Washington, a Mônica, a Fernanda, a Márcia, e nós fomos ali para Elias Fausto, né? E ali tinha uma praça cheia de manga, de pé de manga, e nós subimos, o André parecia que nunca tinha visto tanta manga daquele dia dele lá, e subia nos pés de manga, eu subi também nos pés de manga, e aí a gente jogava as mangas lá de cima. Tinha umas que vinha tão madura que quando batia na nossa mão, esparramava, espatifava. E outras do mesmo pé, mas não estavam maduras, estavam verdes. Outras estavam de vez, aquela coisa, porque cada fruto, cada um de nós vão maturar de uma forma diferente, num tempo diferente. Mas o que não pode é não maturar. Né? O que não pode é não maturar, o que não dá. Então, e como que há uma maturidade para nós cristãos? A Bíblia. Nós temos que buscar encontrar o Cristo na Bíblia. Então, para haver maturidade, nós temos que ter o alimento. Nenhuma árvore cresce sem um cuidado, sem ser regada, sem ser cuidada, sem ser tratada, sem ser adubada. E a Bíblia é o alimento necessário para que a gente cresça de forma madura. Não há maturidade sem um apego total às Escrituras. Não é apego ao que eu escrevo. Não é apego ao meu livro que eu estou para lançar. Não, é apego às Escrituras. E se o meu livro estiver fora das Escrituras, ele pode ser contrariado. E deve ser. Outro aspecto relevante e prático, nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu quero que vocês leiam aí, abra para nós aí Gênesis 2:15 e Salmos, por favor.
Gênesis 2,15 e Salmos 115:16. Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Beleza. E o Senhor Deus colocou o homem para cultivar e cuidar do jardim do Éden. E o Salmo 115? Essa Bíblia Tebe é doida, irmãos. Acabei de ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, entendi. Entendi, já entendi. Não é doida, não. É que a Bíblia Tebe está organizada de forma mais cronológica. E não cronológica, mas de forma que tem o Taná, o Ketubins e os Nebirins e os Ketubins, que é os livros, a Torá, os livros proféticos, aí vem todos os livros proféticos, primeiro, aí depois de Malaquias vem Salmos. Aí vem Zacarias, Malaquias, aí depois vem Salmos. Aí depois de Salmos vem Jó e vem os outros livros. É diferente, mas vamos lá. Salmo 115:16. Quem abriu aí pode ler. Quem achou pode ler. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Certo. Então, uma característica, um aspecto relevante do discípulo de Cristo é o entendimento desse cuidado que nós temos que ter com a criação. Foi dado a nós essa responsabilidade. O cuidado e a interferência respeitosa sobre a criação são as bases do mandato cultural outorgado por Deus ao homem no Éden. O plano de Deus de restauração não inclui apenas a reconciliação dos humanos com Deus e com o próximo, mas também com a libertação da criação que geme. Romanos. Então, como então devemos nos relacionar com a terra? Se lembrarmos que ela foi criada por Deus e colocada sob os nossos cuidados, devemos evitar dois extremos opostos. Primeiro, a deificação da natureza, né, que é o que os Greenpeace faz, os movimentos aí esse movimento de proteção, de não sei o que da terra faz, não é, tem que ser protegida, tem que ser cuidada, mas a terra não é Deus, certo? Ela é criação de Deus. Então, a deificação da natureza. Eu não vou falar isso, não, eu ia causar uma polêmica, mas deixa quieto. E o outro ponto, eu tô muito light ultimamente, eu estou evitando. E o outro ponto é a exploração exaustiva dela. Ou seja, se de um lado eu não posso olhar para a natureza e a mãe natureza é que não sei o quê, é que há uma deificação da natureza, né? Por outro, também não posso explorar ela de forma exaustiva. Que Chris Wright diz: é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre. E realmente, considerando seu estilo de vida esbanjadores e por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita nosso amor pelo Criador. E aqui tem um ponto muito legal. Eu consigo pegar uma... Eu não consigo, eu não sei fazer, né? Você tinha que ter um negócio para grifar, né? Mas só tem a lousa interativa. Gente, olha essa palavra. Que nós muitas vezes não mostramos que não nos importamos com a terra, porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida esbanjadora e, por demais, consumista. Eu, particularmente, acho que nós precisamos pensar sobre isso. Entendeu? Como assim, pastor? Gente, a gente vai entrar aqui no... Nós iremos entrar aqui no... Justamente, esse é um ponto
de trampolim para aquilo que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre esse aspecto consumista que não considera a natureza gente, se a gente for olhar pela lei, Deus deixou o pastor Flávio Lebedenko pregou sobre isso, né? Sobre um ano inteiro que não podia, é um ano sabático, né? De que você não poderia, para que a terra descansasse. Ela O 7º ano. no sétimo ano. No sétimo ano, a terra descansa. Por que isso, irmãos? É o cuidado com a terra. A terra não é, a natureza não é inesgotável. A natureza não é. Ontem, incrível, olha só como que. Eu não sei se vocês são assim, vocês viajam em algumas coisas que não tem nada a ver de vez em quando, mas. E algumas coisas fazem sentido. Eu ontem, tomando banho, eu olhei para aquela água caindo sobre mim e falei, meu Deus. Então quer dizer que se eu fosse morar, por exemplo, na Europa, e em alguns países eu não poderia tomar um banho por dia, um banho a cada 2 dias, ou eu não posso tomar 2 banhos por dia. Se eu fosse tomar 2 banhos por dia, eu poderia ser multado por causa da escassez da água. Sabiam disso, gente? Que existe lugar no mundo que você tem regras para tomar banho por conta da escassez da água. E eu olhava e falava assim, meu Deus, o Brasil, nós temos uma autossuficiência, mas elas também não são inesgotáveis. Nós temos que, né? E aí eu pensava, olha só, é coisa eu falo, esse marco regulatório do saneamento básico precisa ser colocado em prática o mais rápido possível. Por quê? Porque ele vai pegar essa água que está escoando pelo meu ralo e vai tratar ela e vai dar outra utilização para ela, porque é o sistema. Porque senão a gente vai esgotar com os recursos naturais. Essa é a grande verdade. A gente precisa entender isso. E nós temos que... Por que isso? Porque nós somos esbanjadores. Quer ver? Eu não sei se vocês são assim, mas aqui em casa o apagador de luz sou eu. Eu saio apagando luz. Aqui em casa eu sou o que grita. Ó, banho, tá demorando. Obviamente por causa do meu bolso também, mas também os recursos não são inesgotáveis. Mas a gente quer esbanjar. A gente quer esbanjar por demais. E somos consumistas, consumimos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. E o que Deus chamou a gente para fazer? Para cuidar da natureza. Então nós não podemos, né, como cristãos, menosprezar esse assunto. Desconsiderar esse nosso papel como cristão, como discípulo. Isso é um aspecto relevante para o discipulado também. Outro aspecto relevante, simplicidade. Atos, abre aí para a gente aí, por favor. Opa, vou voltar aqui, a gente vai para frente. Atos, Marcos e Mateus. Atos 4, 32 e 34. Atos 4, vai ler Bíblia. Pode ler, quem achou pode ler. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com o grande poder dos apóstolos, davam testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e todos haviam a imensa graça. Maravilha. Marcos 6, do 8 ao 9. Mateus, eu só vou fazer uns apontamentos, que é um texto que a gente conhece. Inclusive, a gente pregou esses dias na igreja.
Marcos 6:8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Bem, e o outro texto de Mateus? Ou você quer... Amém. Mateus 6, 24 e Isso, 34. lê para nós, vamos ler, vamos. Um Lê alemão, escravo não pode servir a 2 donos, ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida para depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dará de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Por isso vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como essas flores. E Deus, quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ela vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades, as suas próprias dificuldades. Muito bom. Bem, gente, aqui começa a nossa via crucis, o nosso caminho do Calvário. Aqui a gente começa a nos debruçar sobre um assunto que tem sido confrontador muito, 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 especialmente para nós cristãos. Uma vida simples. Os seguidores de Cristo que tenham mais condições devem atentar para as necessidades dos menos favorecidos. Do contrário, serão como os ricos discípulos de Corinto, que comiam e bebiam demais, enquanto seus irmãos mais pobres passavam fome. E que não escaparam da repreensão de Paulo. Jesus, então, convoca os seus seguidores a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Eis uma palavra que entrou no meu vocabulário e que tem sido de muita, muita importância para mim. Contentamento. Esta palavra tem um significado muito forte. Isso revela a nossa simplicidade de coração. Porque todos os textos que nós lemos, Atos, Marcos e Mateus, você vê uma ideia. Uma ideia de que o Evangelho nos chama para uma vida de comunhão, partilha, simplicidade e contentamento em Deus.
E o pastor Washington colocou: entender esse texto foi um divisor de águas para minha vida. Por quê, pastor Washington? Explica melhor para nós aí por quê. Na verdade, eu fiquei por um longo período lendo esse texto. Lendo esse texto assim mesmo, mas por um longo período mesmo. Foi coisa assim de meses. Eu lia outras partes do Evangelho, mas sempre voltava nesse texto. Até que um dia, eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer me ensinar nesse texto? E foi quando eu e a Mônica entendemos que a gente precisava fazer um planejamento na nossa vida e se a gente quisesse realmente servir ao Senhor com o nosso ministério, nós precisávamos aprender isso. E aconteceu que numa manhã eu estava em casa, ainda morava lá no Guilherme, estava em casa, e um irmão me ligou e falou: irmão, chegou um missionário aqui na minha casa vindo dos Estados Unidos, eu quero que você conheça ele. Esse casal. E aí a gente estava trabalhando, parei tudo, só peguei o William e fui. A Mônica ficou em casa, que estava fazendo uns afazeres, de manhã, e eu fui. Quando eu cheguei lá, nós estávamos em um grupo grande reunido na sala. E aí demorou um pouco para sair do quarto, aí o amigo nosso falou: não, fica tranquilo, ele está orando. Ele está lá, eles estão no quarto orando, e daqui a pouco eles vêm. E quando ele saiu do quarto, ele veio direto na minha direção. E eles tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, primeira vez, primeiro contato. E eles vieram direto na minha direção e ele me fez uma pergunta. E eu me lembrei, e aí eu entendi o que o senhor queria me ensinar nesse texto. Porque ele falou assim para mim na minha direção: não, irmão, não deu bom dia, nem nada, nem paz do senhor, nem nada. Ele chegou na minha frente, parou e a pergunta dele foi a seguinte: você ama a sua família? E aí foi um susto, assim. Ele com o espanhol meio. E ele falou assim: você ama a sua família? E eu falei: sim, eu amo, assim. Na mesma hora eu me lembrei de Pedro sendo questionado, mas no final eu entendi. Porque ele chegou, parou na minha frente, falou: você ama a sua família? Eu: sim, eu amo minha família. Aí ele falou: não, você não está entendendo. Eu estou perguntando se você ama a sua esposa e o seu filho. E eu falei: sim, sim, eu amo. O William não estava comigo. O William estava brincando com as outras crianças, a Mônica não estava comigo, e ele foi muito assim. Não, perguntei se você ama a sua esposa e o seu filho. Aí eu me assustei mais ainda, que eu falei: opa, o negócio aqui é mais sério. Aí eu falei: não, sim, eu amo. Ele falou: não, você não ama. Deus ama e cuida 100 vezes mais do que você pode imaginar amar e cuidar. E na hora eu me lembrei, porque há mais de 3 meses eu estava lendo esse texto. E é justamente o texto que nos mostra que, se priorizarmos o reino de Deus, Deus, ele cuida de nós nos detalhes. E aí, a partir desse momento em diante, eu fui liberto do medo do ministério, do medo de fazer o que o Senhor quer que faça, de abrir mão do que precisar abrir. E para nós foi um divisor de água. Foi assim uma coisa assim que transformou a minha casa, transformou a minha esposa. E daí em diante, além de nos libertar, nós começamos realmente a viver, na verdade, esse cuidado de Deus nos detalhes. Então, isso realmente foi um divisor de água na nossa vida, na nossa vida ministerial, na nossa vida aqui em casa e tudo. Então, assim, estamos passando por problema? Deus está no controle. Tem abundância hoje? Deus está no controle. Tem escassez amanhã? Deus está no controle. Estamos vendo porta aberta hoje? Deus está no controle. As portas estão tudo fechadas? Deus está no controle. Então, assim, foi uma coisa assim que... tem que largar tudo e sair e recomeçar? Deus está no controle. Então, foi um divisor. É melhor ouvir, obedecer, do que sacrificar. Então, assim, a gente teve nossa vida totalmente transformada quando nós fomos... Na verdade, assim, não é só o ler, é o entender e aplicar. Então, quando nós entendemos realmente o que Deus queria nos ensinar e aplicamos na nossa vida, foi, assim, libertador e transformador. Amém. É isso aí. Obrigado por compartilhar, pastor Washington. E esse é um grande desafio. E esse texto de Mateus 6 é um dos textos mais complexos para a nossa sociedade. Porque é uma sociedade, como diz o teólogo inglês John Stott, eu li isso na semana passada na pregação que eu fiz, está no escopo do meu sermão, que ele diz assim: olha,
Tensionamos reexaminar nossa renda e nossos gastos, a fim de gastar menos para que possamos doar mais. Resolvemos renunciar ao desperdício e opomos-nos à extravagância em nossa vida pessoal, em matéria de roupas e de moradia, de viagens e de templos. Ou seja, ele está fazendo um chamado para uma vida mais simples. Para que templos luxuosos? Para que viagens extravagantes? Para que roupas, moradias? Tá? Não, vamos ter uma vida um pouco... Vamos nos opor a essas extravagâncias? Também aceitamos a distinção entre necessidade e luxo. Uma coisa é o que é necessário, outra coisa é o que é o luxo. Né? Entre hobbies criativos e símbolos de status vazios. Aquilo que você faz por um hobby criativo seu, aquilo que só você está fazendo por status. Só para mostrar. A modéstia e a vaidade. Celebrações ocasionais e o nosso dia a dia. E entre o serviço de Deus e a escravidão da moda. É um chamado. Tem outro aqui. E eu vou... Richard Foster, e eu quero compartilhar com vocês, ele vai dizer assim, pois eu volto. Também ajuda todos aqueles que desejam o discipulado radical ao elaborar algumas práticas na busca por simplicidade. Confira. Compre as coisas pela utilidade que tem e não pelos status que conferem. Seu celular, você comprou ele por quê? Pela utilidade ou pelo status? Eu sempre compro as coisas pela utilidade. Estou sendo sincero. A pessoa fala, pastor, mas não, eu estou sendo muito sincero. Assim, por viver assim, Deus tem me abençoado e eu tenho conseguido alcançar algumas coisas. Eu não estou nem aí se o meu celular é um Xiaomi de R$ 1.100. Entendeu? Não estou nem preocupado. Se o tênis que eu comprei no Mercado Livre e paguei 80. Eu estou preocupado com isso. Estou sendo muito sincero. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Eu fui lá e comprei um tablet, né? Para poder ajudar, para eu não imprimir coisas para a igreja. Aí a pessoa falou, pastor, caramba, você comprou um tablet? Eu falei, eu paguei R$ 800. Porque eu só quero o tablet para ler. Para ler não, para levar meu sermão para a igreja. Só pela utilidade que ele vai me dar naquele momento. Ah, mas pastor, mas tem tablet melhor. Problema, eu sei, vai ter tablet de R$ 15.000. Mas o que o de 15 vai me oferecer e o que eu estou precisando de um tablet, da utilidade dele, eu pego um de 800, chinês. Já passei a fonte para um crente aí, uma crente aí. Me pediu, eu mandei a fonte. Eu mandei para... Se manifesta aí, Ana. Porque, de fato, irmãos, a gente precisa começar a pensar nas coisas pela utilidade, não pelo status que ela confere. Diga aí, pastor Washington. Então, só que isso aí é o que a gente estava comentando agora há pouco também. Só que isso aí é andar na contramão. Por quê? Porque hoje a mídia social é o quê? O que é influencer hoje? Qual que é o trabalho dos influencers? Se não a ostentação. Sim, e tem umas presas aí já por causa disso. Então é assim. E aí a gente vê como é tão atualizado a questão do discipulado de Cristo, da Bíblia, de tudo, que quando trata desses assuntos, a gente olha para a nossa realidade hoje e viver assim realmente andando na contramão do mundo. Porque enquanto ele está falando que você tem que ter o melhor, que você tem que isso, que aquilo, aí ele vem e fala, poxa, mas qual a utilidade? Então, assim, se a gente olhar para a mídia, para os meios de comunicação, e olhar para isso aqui que a gente está estudando aqui dessa manhã, não faz sentido.
Mas eu, sem escutar a pregação que você fez na semana passada, de manhã também eu fiz a fala antes da gente entrar na classe. Qual que foi? Baixar a régua para a gente aprender a viver com o menos possível, para que a gente possa entregar mais na obra. Por quê? Porque os nossos gostos desregulados e desenfreados, que não condiz com a nossa, com o nosso poder aquisitivo, vamos dizer assim, que nos torna escravo do trabalho. Que aí você já não tem mais tempo, porque você tem que trabalhar mais, porque seus gostos são caros e você quer ficar lá. Então, assim, é uma loucura esse negócio, é andar na contramão, literalmente. Olha o que John Wesley disse sobre isso. Quanto ao vestuário, compra o que for mais duradouro e, em geral, menos enfeitado, porque, em geral, menos enfeitado é mais barato. E não compro nenhuma mobília que não seja necessária e barata. E eu quero ler com vocês, e eu vou parar aqui, porque como eu citei John Wesley, eu quero ler com vocês um documento. Eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar com vocês um documento do John Wesley que eu tenho certeza que vai chocar a nossa perspectiva com relação ao dinheiro, a uma vida simples. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vai aparecer a fonte aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Calma aí. Calma. Deixa eu ver. Ué, não apareceu, uai? Entendi. Apareceu agora. Tchararara. Deixa eu ver aqui que comentário aqui. Eu vou dar um zoom no coisa aqui para vocês. Meu, os caras. Ó, é que quando eu salvei no PDF, salvou com essa coisa aqui. Veio até a frente. Mas John Wesley pregou muitas vezes sobre o uso do dinheiro, possuindo provavelmente o maior salário já recebido na Inglaterra, ele teve a oportunidade de colocar suas ideias em prática. O que ele disse a respeito do dinheiro? E o que ele fez com o próprio dinheiro? Olha só. John Wesley experimentou uma pobreza opressiva quando criança. Seu pai, Samuel Wesley, era pastor anglicano numa das paróquias que pagavam os menores salários do país. Ele tinha 9 filhos para sustentar e raramente ficava sem dívidas. Uma vez, John viu seu pai sendo levado para a prisão dos devedores. Portanto, quando seguiu seu pai no ministério, não tinha ilusão alguma acerca das recompensas financeiras. Já começa por aí. Vamos lá. É provável que tenha sido uma surpresa para John Wesley que, embora Deus o houvesse chamado para a mesma vocação de seu pai, não o havia chamado para ser tão pobre quanto ele. Em vez de ser pastor numa paróquia, John sentiu a direção de Deus para ensinar na Universidade de Oxford. Lá, ele foi escolhido para ser membro do conselho da Lincoln College. Sua posição lhe garantia pelo menos 30 libras por ano, mais do que o suficiente para um rapaz solteiro viver. John parecia desfrutar de sua relativa prosperidade. Gastou seu dinheiro em jogos de cartas, tabaco e conhaque, certo? Enquanto estava em Oxford, um incidente transformou sua perspectiva acerca do dinheiro. Ele havia acabado de comprar alguns quadros para colocar em seu quarto quando uma das camareiras chegou à sua porta. Era um dia frio de inverno e ele notou que ela não tinha nada para se proteger, exceto uma capa de linho. Ele enfiou a mão no bolso para dar-lhe algum dinheiro para comprar um casaco, mas percebeu
que havia sobrado bem pouco. Imediatamente ficou perplexo com o pensamento de que Deus não havia se agradado pela forma como havia gasto seu dinheiro. E ele perguntou a si mesmo: o mestre me dirá, muito bem, servo bom e fiel. Tu adornaste, enfeitaste todas as paredes com dinheiro que poderia ter protegido essa pobre criatura do frio. Ó justiça, ó misericórdia, esses quadros não são o sangue dessa pobre empregada? E o que Wesley fez, então? Talvez como resultado desse incidente, em 1731, Wesley começou a limitar seus gastos para que pudesse ter mais dinheiro para dar aos pobres. Ele registrou que em determinado ano sua renda fora de 30 libras, suas despesas 28. Assim, ele tivera 2 libras para dar. No ano seguinte, sua renda dobrou, mas ele continuou administrando seus gastos para viver com 28. Deste modo, restaram-lhe 32 libras para dar aos pobres. No terceiro ano, sua renda saltou para 90 libras. E, em vez de deixar suas despesas crescerem juntamente com a sua renda, ele as manteve em 28 e doou 62 libras. No quarto ano, ele recebeu 120 libras, do mesmo modo que ele continuou vivendo com os 28 e as suas doações subiram para 92. Ou seja, ele não foi aumentando seu padrão de vida na medida em que sua renda também foi aumentada. Eu vou pegar o texto aqui, porque está com essa frase na frente aqui, e eu vou pegar o texto aqui na internet, que eu vou ler ele aqui na internet para vocês, porque está com essa coisa, essa tarja na frente que está atrapalhando. Está aqui nas minhas... Eu vou continuar lendo para vocês aqui. Olha só. Tá. Essa prática, então, começou em Oxford e continuou por toda a sua vida. Mesmo quando sua renda ultrapassou 1.000 libras esterlinas, ele viveu de modo simples, doando rapidamente seu dinheiro excedente. Houve um ano em que o seu salário superou 1.400 libras e ele viveu com 30 e doou aproximadamente 1.400. Por não ter uma família para cuidar, não precisava poupar. Ele tinha medo de acumular tesouros na terra. Portanto, seu dinheiro ia para as obras de caridade assim que chegava às suas mãos. Ele registrou que nunca permaneceu com 100 libras. Wesley limitava suas despesas, não adquirindo coisas que eram tidas como essenciais para um homem de sua posição. No ano de 1776, os fiscais de impostos inspecionaram suas restituições e lhe escreveram a seguinte sentença: não temos dúvidas de que o senhor possui algumas baixelas de prata para cada item que o senhor não declarou até agora. Eles queriam dizer que um homem proeminente como ele certamente possuía alguns pratos de prata em sua casa e o acusavam de sonegação. E Wesley lhes respondeu: eu tenho 2 colheres de prata em Londres e 2 em Bristol. Essa é toda a prata que possuo no momento, e não comprarei mais prata alguma, visto que muitos ao meu redor almejam apenas pelo pão. Vou parar um pouco para a gente respirar. Eu vou interromper esse compartilhamento, vou parar um pouco para a gente respirar. Isso é John Wesley. É isso aí, Vitória. Eu também, quando eu li esse artigo, eu gritei socorro. E aí, gente? Estão dispostos a viver uma vida de simplicidade mesmo? Ou nós ganhamos 3 mil reais e gastamos os 3 mil reais com a gente?
E se a gente ganhar 6, a gente vai gastar os 6 mil reais com a gente. E se Deus abençoar você, um dia você ganhar 9 mil reais, você vai gastar os 9 mil reais com você e com os que estão à sua volta. E aí? Será que a gente, de fato, tem a ideia de contentamento? Contentar-se com uma vida simples? Vamos continuar aqui. Outra forma de Wesley limitar os seus gastos era identificando-se com os pobres. Ele pregava que os crentes deveriam se considerar como membros dos pobres, a quem Deus havia dado dinheiro para ajudá-los. Portanto, ele vivia e comia com os pobres. Sob a liderança de Wesley, a Igreja Metodista de Londres estabeleceu 2 abrigos para viúvas na cidade. Elas eram sustentadas pelas ofertas recolhidas nos encontros e nas celebrações da ceia do Senhor. Em 1748, 9 viúvas, uma mulher cega e 2 crianças viviam ali. Juntamente com elas vivia John Wesley. Ah, gente, eu tô quase chorando. E outro pregador metodista que se encontravam na cidade naquela ocasião. Wesley se alegrava em comer na mesma mesa e da mesma comida com elas. A mesma mesa antevendo o banquete celestial que todos os crentes compartilharão. Isso aí é simplicidade, irmãos. Isso, eu olho esses caras e eu falo, meu Deus, como eu tô longe, Jesus. Eu falei que ia ser confrontador, essa aula. Eu não disse para vocês que ia ser confrontador, essa aula. Quem mais está sentindo remorso aí? Dor no coração? Vou continuar. Vamos continuar. Durante 4 anos, a dieta de Wesley consistia principalmente em batatas, em partes para melhorar sua saúde, mas também para economizar dinheiro. Ele dizia: aquilo que eu guardo para comprar carne pode alimentar alguém que não possui comida alguma. Ah, meu Deus do céu! Isso não é um homem, é um santo, cara. É um cristão de verdade. Meu Deus, eu tô falando santo no sentido de muito separado, tá, gente? Em 1744, Wesley escreveu: quando eu morrer, e se eu deixar 10 libras para trás, você e toda a humanidade poderão testemunhar contra mim, dizendo que eu tenho vivido e morrido como um ladrão e salteador. Ele está falando que se deixasse 10 libras. 10 libras esterlinas. Quando ele morreu, em 1791, o único dinheiro que estava em sua posse eram algumas moedas, encontradas em seus bolsos e em sua gaveta de roupas. O que havia acontecido ao restante do dinheiro que ele ganhara em toda a sua vida? Uma quantia estimada em 30 mil libras. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro, gente? Ele o havia doado. E como Wesley havia dito, não poderei evitar deixar meus livros para trás quando Deus me chamar. Porém, minhas próprias mãos executarão as doações de todas as demais coisas. Sabe quanto que é? Quanto que é o equivalente a 30 mil libras? Eu vou falar para vocês, está aqui embaixo no rodapé do coisa. Essa quantia equivaleria hoje a aproximadamente 30 milhões de dólares. O que ele ganhou na vida dele? Cerca de 30 milhões de dólares. E ele não morreu, e quando ele morreu não tinha apenas algumas moedas. Ele vivia com o básico, uma vida simples. Ele doou em toda a tua vida, em toda a sua existência, cerca de 30 milhões de dólares. A gente tem noção do que é isso? $30 milhões de dólares doado para obras de caridade, para ajudar os pobres. Isso era o dinheiro dele, gente, que ele tinha ganhado por ser professor em Oxford. E foi professor em Oxford.
com todo respeito aos professores da USP, de Oxford, que hoje pagam de comunistas, será que um deles faz o que o John Wesley fez? Mas vamos deixar o ímpio com a sua impiedade. E nós? Vamos pegar o que o John Wesley falava rapidamente aqui sobre... Ele tinha 3 lemas. 3 lemas básicos da vida dele. Ele ensinou que, primeiro, o cristão, a primeira regra de Wesley era, acerca do dinheiro, era ganhe o máximo que puder. Porque, na perspectiva dele, quanto mais dinheiro o Filho de Deus tiver na mão, nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro é comida para os famintos, água para os sedentos, roupa para os que estão descobertos. Ele dá ao viajante, ao estrangeiro, um lugar onde pousar a cabeça. Por meio dele, podemos manter a viúva no lugar de seu marido e aos órfãos no lugar de seu pai. Podemos ser uma defesa para os oprimidos, levar saúde aos doentes, alívio aos que têm dor. Ele pode ser como olhos para o cego, como os pés para os coxos e como socorro para livrar alguém dos portões da morte. Por isso que o cristão tinha que ganhar o máximo de que puder, não para sobejar. Não para o pastor andar com o carro do ano. A propósito, irmãos, e aqui vos fala um pastor, não aceite. O pastor tem que andar, o pastor não pode ter um padrão de vida maior do que a sua comunidade. Não pode. Não deve. Isso é imprudente. Pastor de uma igreja andando de carro de 150 mil reais. De uma igreja em Francisco Morato. Que normalmente a comunidade é uma comunidade de fé carente. Tem alguma coisa errada, irmãos. Com todo respeito. O pastor trabalha, mas ele tem que ter uma vida de simplicidade. Eu sei que dói em mim isso. Ou você não acha que não queria... Apesar que até no sonho, quando eu tive, num sonho que eu sonhei que eu ganhei uma Land Rover no sonho, a primeira coisa que eu falava para minha esposa, vamos vender porque não tem como pagar o IPVA do ano que vem. Até no sonho eu tenho medo de ter carro grande. Então, a primeira regra era ganhar o dinheiro o máximo que puder. Mas para quê? Para ajudar aqueles que precisam. A segunda regra era poupe o máximo que puder. E ele tinha 2 razões para dizer aos crentes comprarem somente o que era necessário. Uma era óbvia, para que não desperdiçasse dinheiro. E a segunda era para que os desejos não aumentassem. Ele dizia que quando as pessoas gastam dinheiro em coisas que de fato não precisam, elas começam a desejar mais coisas das quais não precisam. Em vez de elas se satisfazerem aos seus desejos, elas apenas os fazem para aumentar. Wesley advertiu principalmente sobre a questão de comprarmos muitas coisas para os filhos também. Pessoas que raramente gastam dinheiro consigo mesmas podem ser bem mais indulgentes com os filhos. Ao ensinar o princípio de que gratificar um desejo, desnecessariamente tende a intensificá-lo. Ele perguntou a esses pais bem-intencionados: por que vocês comprariam para eles mais orgulho ou cobiça, mais vaidade, tolice e desejos prejudiciais? Por que você teria um gasto extra apenas para trazer-lhes mais a tentação e cilada e para transpassá-los com mais tristezas? Ou seja, o que o John Wesley está falando, nada de ficar fazendo com o filho essa ideia de que, se você for bem na escola, o seu desejo vai ser realizado. Porque nós estaremos alimentando esses desejos extremamente vulgares dos filhos. E vamos ensiná-los a continuar desejando e só alimentando e retroalimentando esses desejos desenfreados. E a terceira regra do John Wesley era: doe o máximo que puder. Ou seja, a primeira regra é: ganhe o máximo que puder. Não para gastar com você ou com a sua família, mas para doar.
Por quê? Porque a outra regra é poupe o máximo que puder. Assim como ele, viva uma vida simples. E a terceira é doe o máximo que puder. Bem, ele podia falar isso, né? Ele doou 30 milhões durante a sua vida inteira, 30 milhões, cerca de 30 milhões de dólares. E aí, para a gente ir para os finalmente, eu quero listar 4 prioridades bíblicas que John Wesley listou, que é a base da minha vida e da minha família, que eu tenho que falar para eles. Se contente com isso. Qual que é? Providencie o que é necessário para você e sua família. 1 Timóteo 5,8. Ele diz: o crente deve estar certo de que sua família possui suas necessidades e comodidades supridas. Ou seja, quantidade suficiente de uma comida modesta e saudável para comer e roupas adequadas para vestir. O crente também deve garantir que a família tenha o suficiente para viver, caso haja imprevistos em relação ao seu ganha-pão. Segundo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Wesley acrescentou que a palavra traduzida para vestir é literalmente cobrir, o que inclui tanto moradia como roupa. E ele diz: conclui-se claramente que tudo que tivermos, além dessas coisas, no sentido empregado pelo apóstolo, é riqueza. Tudo quanto estiver além das nossas necessidades primárias, ou no máximo, além das comodidades da vida, qualquer um que tenha comida o suficiente para comer, roupas para vestir, o lugar onde repousar a cabeça e mais alguma outra coisa, pode ser considerado rico. 3. Providencie o necessário para fazer o bem perante todos os homens, como Romanos 12:17, e não fique devendo nada a ninguém. O Wesley disse que a reivindicação pelo dinheiro do crente que se seguia à família era a reivindicação dos credores. Ele acrescentou que aqueles que dirigiam o próprio negócio deveriam ter ferramentas adequadas, estoque ou capital necessário para manter o seu negócio. 4. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Após o crente ter provido o necessário para a família, o necessário, credores e para o próprio negócio, sua próxima obrigação é utilizar todo o dinheiro que sobrou para suprir as necessidades dos outros. Ao dar esses 4 princípios bíblicos, Wesley reconheceu que algumas situações não são tão claras. E a forma como os crentes devem usar o dinheiro de Deus, não é o seu, o dinheiro de Deus, nem sempre são óbvias. Por essa razão, ele ofereceu 4 perguntas para seus ouvintes decidirem como gastar seu dinheiro. Primeiro, ao gastar o dinheiro, estou agindo como se possuísse ou como se fosse o curador ou o mordomo de Deus? Ou você está gastando dinheiro só para vontade própria? O que as Escrituras exigem de mim ao gastar o dinheiro dessa maneira? Posso oferecer essa compra como sacrifício a Deus? Deus me recompensará por esse gasto na ressurreição dos justos? São as perguntas que ele vai falar. Bem, gente, eu trouxe esse texto para vocês porque nós estamos falando de uma vida de simplicidade. E eu achei propício compartilhar com vocês essa vida deste grande homem de Deus, que viveu essa vida de simplicidade. E eu queria que vocês... E aí eu termino aqui, em 2 minutos eu termino de ler isso aqui. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Isso vai do chocolate, café, cigarro, álcool, Coca-Cola, qualquer coisa. A simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa, a não ser de Deus. Você pode ser escravo do seu serviço. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui no Facebook, você pode ser escravo do seu emprego. Porque você acha que sem ele você depende, você tem uma dependência. André, totalmente ao contrário do que está sendo construído e pregado por muitas igrejas. Você lembra que um dia eu disse para vocês
que em ter uma igreja totalmente estruturada e ajudar os irmãos, eu preferiria ajudar os irmãos do que ter uma igreja com cadeira acolchoada, um templo extremamente grande, ar-condicionado. Nós que estivemos na conferência lá na conferência da Igreja Multiplicadora, nós ouvimos o pastor lá de uma igreja que tem condições, ele disse o quê? É certo, a nossa igreja poderia ter um telão de LED, poderia ter ar-condicionado, porque nós tínhamos essa condição, mas nós preferimos trabalhar na implantação de novas igrejas para alcançar novas pessoas. Ou seja, a igreja não tem estrutura que poderia ter, mas isso com o objetivo de servir outras pessoas com aquelas finanças. Nós temos que ter esse entendimento, André, de que as nossas vidas, elas precisam ser de uma tal forma, sinceramente, uma vida barata mesmo. Nós somos cristãos, são questões relevantes, uma vida mais simples, para que sobre mais dinheiro para que a gente possa doar. Para que quando a gente levante no domingo na igreja e disser, irmãos, a gente precisa levantar uma cesta básica, a gente tem irmãos que falam, não, pastor, eu vou doar uma, outro, vou doar outra, vou doar outra. A gente, não daquilo que sobeja, porque eu estou ganhando mais dinheiro, e eu estou ganhando 4 mil reais, estou gastando 3.500, me sobrou 500. Não, eu estou ganhando 4 mil, mas estou gastando só 1.500, 2 mil para viver, e está sobrando 2 mil para eu doar. Não para a igreja, mas para uma instituição de caridade de confiança, para alguém que está precisando, para um orfanato, para alguém, sei lá, gente, viver uma vida mais simples. É difícil demais isso, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas me bateu uma coisa, como é difícil isso, né? Diga aí, pastor, eu acho que eu vou passar o slide aqui. Eu sempre, há tempo eu tenho esses conflitos e essas visões sobre isso, e realmente a dificuldade que nós temos de hoje ter esse entendimento e começar essas mudanças na nossa vida é porque a gente nasceu numa cultura totalmente diferente, onde o ter é mais importante do que o ser. Eu sempre falei isso, tem anos que eu venho falando isso. A gente vive inserido em uma cultura que o ter é mais importante do que o ser. E aí as pessoas desse lado do mundo, e que vivem nesse capitalismo desenfreado, eles têm uma concepção que a felicidade está no ter, e não no ser. Ou seja, eu sou feliz se eu tiver um carro bom, se eu tiver uma casa... isso não é nem ser certo ou errado, mas é a questão da mentalidade mesmo. E eu sempre vi isso, porque sempre eu tive vários convites para, por exemplo, para ir à África, para ir a outros países, onde o contexto e a realidade é totalmente o oposto. E eu, por muito tempo, eu me fazia essas perguntas. Por que eles adoram a Deus no culto com toda aquela alegria, sem saber nem se vai ter o que comer à noite? Ou durante o dia? E nós aqui, mesmo seguros, sabendo que a nossa despensa está cheia, que a gente tem provisão para vários dias, a gente vai à igreja e nós entregamos qualquer coisa lá no culto. E quando eu falo qualquer coisa, é do nosso culto. Porque, irmão, as pessoas chegam no culto com a cara fechada, não tem alegria. E quando a gente olhamos para nós e fazemos esse contraponto, nós temos tudo como nós estamos vendo na aula. E eu sempre me fazia essa pergunta até que eu aprendi isso quando fui estudar a cultura, essas coisas. É porque a mentalidade, a realidade lá, eles aprenderam o que nós não aprendemos. A verdade, que a alegria verdadeira não está no ter, mas no ser. Então, assim, eles têm já isso por mentalidade, por costumes de vida, e a gente também entende que para eles é mais fácil ter esse entendimento por causa do local que eles nascem, da condição que eles... Mas é a questão que eu falo, a questão cultural. Então, para eles é mais fácil aprender isso, mas eles descobriram uma verdade, que o ser é muito mais importante do que o ter. E se nós que estamos aqui nessa aula, nessa manhã, e que vivemos desse lado de um mundo assim, bombardeado dessa cultura que nós temos e carregamos desde muito pequeno, nós precisamos começar a fazer essa metanoia, essa transformação da mente,
e valorizar o que verdadeiramente tem valor. Que o mais importante é o ser, o mais importante são pessoas, o mais importante é a pessoa do que o ter. Enquanto a gente não começar a trabalhar essa conscientização, a gente não vai conseguir nem mudar a nossa realidade, e a nossa realidade que eu falo é nossa mesmo, não é o mundo, é o nosso ciclo que vivemos em casa, com a família, com os projetos para o futuro, e muito menos, muito menos, muito menos a gente vai conseguir entregar de verdade diante de Deus aquilo que se espera de nós como cristãos. É alegria pelo que nós somos, e ainda mais nós que somos cristãos, que devemos ser realmente, como ouvimos algumas vezes na igreja, ser o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos de quem nós somos filhos, de quem tem cuidado de nós, mas nós não conseguimos entregar isso nos nossos cultos hoje na igreja, porque a nossa mente está no ter. Eu não tenho ainda o carro que eu queria, eu ainda não tenho a casa que eu queria, eu ainda não tenho o nível financeiro que eu queria, eu não tenho. E quando nós olhamos, rapidinho para me terminar, e quando nós olhamos o que muitas vezes passa despercebido, até na mídia mesmo, acerca disso, que são pessoas que foram realizadas em todas as áreas da sua vida, e de repente ele chegar na televisão e falar assim, dinheiro não traz felicidade, nós não entendemos porque nós não temos. Mas eles entenderam que com tudo que eles conquistaram, com tudo que eles viveram, com tudo do melhor, luxos exagerados, eles não têm a alegria, eles não têm a tranquilidade, eles não têm paz. Muitos vão ao suicídio com contas bancárias explodindo de dinheiro. Então, assim, eles entenderam, pena que alguns, em algum ponto que já é irreversível da vida, foram entender que o ser é mais importante do que o ter. E essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a mudar na nossa mente. Se a gente quiser caminhar nesse caminho, o ser sempre vai ser mais importante do que o ter. E é isso aí. Pois é. O que o pastor Watts falou é uma grande verdade. Por isso que a gente vive... Irmãos, Jesus nos chamou para viver uma vida simples. A vida de reis, rainhas, ficou para o Antigo Testamento. Tá? Os palácios. Os palácios, os grandes templos. A prosperidade do povo ficou para o Antigo Testamento. E hoje nós temos igrejas que caminham pela mesma vereda. A Sandra colocou aqui no chat. Tem muitas igrejas que ensinam justamente o contrário, né? Do que nós estamos falando aqui. Que se você não tem, não adquire. Isso mesmo, Sandra. Algumas igrejas dizem, se você não tem, se você não prospera, se não sei o quê, tem algo errado aí. Tal. Não. Bem, o que o John Wesley disse, que eu acho que é importante, é aquela primeira regrinha dos 4 pontos. A gente precisa ter o que manter a nossa família. Certo? É o nosso papel. E tudo aquilo que sobejar já pode ser considerado riqueza. Ou seja, hoje eu tenho minha casa, por enquanto eu tenho um carro, até quando só Deus sabe. Eu tenho comida. Então, na perspectiva que o John Wesley coloca, que eu também acho, eu já posso considerar-me um cara rico. Frente a muitos irmãos que não têm, quando a gente vai andar em Francisco Morato, quando eu fui com o pastor G, numa visita, numa casa lá em Indaiatuba, que é considerada uma cidade rica, de pessoas mais abastadas, que ao entrarem naquela casa, eu falei, meu Jesus Cristo amado, é um convite a voltar para como era a minha situação de vida quando eu era criança. Eu olho e falo, o que eu quero mais do Senhor? Como disse o Salmo, o que darei eu? O que eu posso, na verdade, como disse, o que eu posso pedir para o Senhor?
Ontem eu falava com o Gabriel, lá, levando ele embora, eu falava assim, ele falou, pastor, graças a Deus, daqui uns dias vai acabar essa agonia de você ter que me trazer. Eu falei, cara, que agonia, pelo amor de Deus, o carro tá aqui para ser usado para obra mesmo. Você, né? E aí ele falando, como estão as coisas, eu falei, cara, o que eu posso reclamar? Tenho um teto, tenho uma família abençoada, minha filha vai fazer 1 ano, nunca teve um problema de saúde. Isso é prosperidade, gente. Tá sem convênio, mas Deus, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, no SUS aqui, pegou uma médica muito boa. Vai passar na médica agora, de novo, em 21 de setembro. Tá crescendo saudável. Mas não tem o convênio. Vamos pro SUS e Deus vai dar graças, vai dar a misericórdia dele. Entendeu? Gente, a gente precisa terminar, mas recusa a propaganda feita pelos guardiões da moderna indústria eletrônica, como o Washington acabou de falar. Os profissionais da propaganda tentam convencer você e eu de que, pelo fato de haver um modelo mais moderno de tal coisa, ou com uma nova função adicional, precisamos se desfazer do modelo antigo e comprar um novo. Mentira! O Windows mandou para mim, o seu computador não suporta a nova atualização. Tá bom, fica com a atualização antiga. É óbvio, meu notebook é de 2014, vai ter 10 anos o notebook. Você acha que vai suportar mais alguma atualização? Não vai. Mas está aqui. Eu estou dando aula com vocês, para vocês com ele. Vocês vão chegar, tá aqui, ó. Então, o teclado já nem é o teclado mais, é um teclado externo que eu uso aqui. Mas tá aqui, é o que eu faço meus trabalhos, é o que eu tenho escrito meus livros, é o que eu tenho preparado aula, tudo com ele. A indústria diz, a Microsoft disse, o seu notebook não atualiza mais. Eu falei, tá bom, Microsoft, num dia que Deus me conceder uma graça e eu ter condições de comprar um, enquanto ele estiver ligando e funcionando o Word, né? Não entendi. Sandra, salta o áudio aí e comenta, que eu não entendi a sua fala agora. Se puder, né? Entendi. Não, pastor, eu estava falando aquilo que o pastor Washington falou lá no começo sobre essas marcas, né? Inclusive, e aí a gente citou o exemplo dos celulares, né? Você falando do modelo do teu tablet e tal. A mídia vende isso mesmo, né? Como a modernidade, porque quanto mais capacidade tiver, mais funcionalidade você tem e tal. Só que eles também, eles não esquecem de dizer, mas eles acabam não citando essa parte de que se você também não tem uma condição de estar mantendo a compra constante de espaço na memória, não vai ter funcionalidade. É o que você acabou de falar, porque fica o tempo todo mandando mensagem para você atualizar, porque senão não vai comportar a memória, enfim. E aí a gente acaba ficando aprisionado a isso. Né? Você está na moda, acompanha aí a modernidade, mas está aprisionado constantemente a isso, porque se você não compra memória, você não vai usufruir das funcionalidades que o celular ou o computador, enfim, te oferece, entendeu? Então é aprisionamento também financeiro, né? Eu tenho um iPhone 8, mas também assim, porque foi presente, porque se fosse para eu comprar, eu jamais compraria, porque tem essa questão de que o tempo todo você tem que estar comprando memória para atualizar. Complicado, né? Mas é justamente isso. Mas, assim a gente pode falar. É o pastor Djalma que está aí. Bom dia. Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Vocês estão me ouvindo? É a Dani. Uma prática que o brasileiro tem, e que tem uns 4 anos que eu não faço, é comprar roupa fim de ano. A gente precisa mesmo fazer isso?
eu era uma pessoa muito consumista. Então, aí vocês me perguntam, mas você sempre anda arrumada, né? É de roupas que eu comprava, deixava guardado e parei de ficar comprando. Parei com essas coisas. Durante o ano, quando eu preciso de alguma coisinha, eu vou lá e compro. Mas não ando mais junto com a massa, sabe? Eu gosto de sempre ao contrário das pessoas. É isso, gente. Existem hábitos saudáveis para a gente usufruir das coisas, desfrutar das coisas, certo? Existem. Como eu disse, o celular que eu estou aqui falando com o pessoal aqui no Facebook é um celular que, que nós compramos, foi mil e pouquinho, porque eu olho toda a memória, esses negócios, tal. O tablet que eu comprei, porque assim, você pode não ser massa de manobra e ainda assim continuar atualizado com as coisas, né? Mas não precisa ser massa de manobra. Aquilo que está escrito aqui, ó, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las, praças públicas, bibliotecas, por exemplo. Ah, examine com ceticismo saudável todas aquelas propostas, compre agora, pague depois. Obedeça às instruções de Jesus sobre falar direto e honestamente, se assim sim ou não, certo? Vou terminar aqui, gente. Deixa eu passar para o outro slide, só para terminar, que é o último slide, que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o último slide, e eu só vou ler, a gente precisa terminar aqui. Eu sabia que rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Inclusive essa questão. Chegou o final de ano, eu lembro quando criança, a gente ficava numa agonia danada de comprar roupa, porque todo mundo está fazendo aquilo. Mas não, a gente não precisa. Essa é uma das questões mais difíceis de encarar e uma das mais sensíveis, mas é preciso enfrentá-la. Será que comemos e bebemos café e comemos banana à custa da exploração dos trabalhadores do campo? No mundo de recursos limitados, não estaria nossa avidez por riquezas implicando a pobreza de outros? E é justo comprar produtos fabricados por pessoas forçadas a trabalhar em monótonas linhas de montagem? Agrada-nos os relacionamentos hierárquicos das empresas que mantêm pessoas submissas à nossa vontade? Afaste de qualquer coisa que distraia da sua busca pelo reino de Deus. A busca intensa por outra coisa, ainda que legítimas e boas, pode facilmente nos levar a perder o rumo. Emprego, posição, família, amigos, segurança, tudo isso pode ocupar com extrema rapidez o foco das nossas atenções. Que Deus dê ao seu povo sabedoria, graça, consciência renovada do reino e força para ir contra todo esse sistema. Peru de fim de ano. Roupa vermelha, branca, amarela, para atrair não sei o quê. Gente, dava tristeza se não pudesse comprar. É isso mesmo. Eu tô vendo o comentário do pessoal que dava tristeza se a gente não pudesse comprar. A gente ficava triste. Mas Jesus nos chamou para uma vida de simplicidade. Isso é um aspecto relevante do discipulado. Isso é um aspecto relevante do discípulo de Cristo. Eu compro as coisas para elas me servirem. Certo? Então, pela funcionalidade delas. Eu não compro as coisas para poder fazer média com quem tiver à minha volta, não. Vocês sabem disso. Eu não vou fazer isso. Tem hora que a Márcia fala assim, tem que comprar umas calças para você, que suas estão velhas. Eu falei, não, as que estão aí tão boas ainda, nem tão rasgadas. Ah, mas estão surradas. Eu falei, tá surrada, mas não estão rasgadas ainda. Né? O nível é igual o Mike esses dias aparecendo. Né? Ah, o Mike é uma bênção. Mas, gente, possamos ter a consciência de que o Senhor nos chamou para uma vida de mais simplicidade. Certo? Simplicidade. Eu acho que foi confrontador ouvir da vida de um cara como John Wesley, que foi professor de Oxford, ganhando muito dinheiro e vivendo com 28 libras. Foi confrontador, não foi?
É, a do Mike foi o André que rasgou, verdade. O André é o devorador de roupa dos outros. Mas, gente, uma vida simples e humilde é o que o Senhor quer que a gente viva. Sem extravagâncias. O problema é as extravagâncias. Os problemas são as extravagâncias. E o Senhor não quer que a gente viva uma vida extravagante. Extravagante na forma de adorá-lo. Se nós tivéssemos o mesmo intuito, e eu termino com essa fala, de gastar o nosso dinheiro, se nós tivéssemos o mesmo intuito de gastar o nosso dinheiro, gastar os nossos esforços, gastar aquilo que Deus nos abençoou financeiramente, em propagar o evangelho, em gastar a vida para o Senhor, em investir na vida de algum missionário que está no campo, irmão, a igreja estaria muito mais forte. O problema é que a gente ganha 2 mil, gastar os 2 mil com a gente. E ainda tem gente que se apoia no dízimo. Fala, não, eu dou meu dízimo, 10% lá, dou R$200 por mês lá para a igreja, tá bom. Fiz a minha parte. Isso é um miserável, cara. Isso é um miserável. Ele não entendeu que os 100% é de Deus. E aí ele tem que usufruir com sabedoria daquele recurso, propondo que sobre cada vez mais para doar mais. Como a igreja primitiva fazia. E eu termino aqui. Concordo com o que quando eu disse aqui que simplicidade e comodismo, a gente é justamente isso. Mas é o que eu falei, a gente tem como usufruir dos recursos que Deus nos dá de forma mais sábia, sem extravagância. O problema é aquilo que eu falei na aula passada. Nós somos contra a teologia da prosperidade, mas também somos contra a teologia da mendicância, certo? É o que o John Wesley colocou, tem que ser equilibrado. Só que se nós entendermos que temos uma vida simples, é ter o suficiente, nós não seremos dependentes de ninguém a não ser de Deus. Porque nós saberemos que os nossos recursos provêm de Deus e Ele vai dar o sustento necessário para nós. E o sustento necessário não é esbanjar. É aquilo que eu preguei domingo na igreja. Se você, todo final de semana, come uma pizza de R$80, e quando a igreja diz que precisa fazer uma cesta básica, você não tem coragem de dar 50 para deixar de comer uma pizza em um fim de semana e doar R$80 para ajudar a igreja, você é um avarento. Aí isso é esbanjar. Isso é a extravagância. Eu tenho condições de não comer uma pizza na sexta-feira e dar R$80 para comprar uma cesta básica, mas eu prefiro comer a minha pizza do que ajudar o pobre. Aí não vale. Eu prefiro chegar no final do ano, como a Dani disse aqui, e gastar R$1.000 com roupas novas, mas eu não tenho coragem de apadrinhar uma criança de um projeto social da igreja e dar uma roupa e um brinquedo de apadrinhamento para uma criança. É esses os pontos, né? Então, se for para eu comprar roupa, uma roupa a cada 2 anos, e eu ter condições de ajudar mais, como o John Wesley falou, uma roupa que dura mais, eu compro uma roupa que dura mais, para eu ter condições de, no mês seguinte, nos próximos meses, eu ter condições de ajudar as pessoas. É uma vida simples, mas uma vida com sabedoria. Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos embora, porque nós temos muita coisa para fazer hoje. Temos culto daqui a pouco, às 18 horas, na comunidade do Calvário. E muitas coisas para fazer durante o dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estiveram com a gente aqui no Facebook. Deus abençoe a sua vida. E... Pastor Washington, hora para nós terminar. Meu Deus, muita coisa, né? Realmente, o evangelho não vai requerer de nós alguma coisa, vai requerer tudo. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã e te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor, na Tua presença. Pai, te agradecemos pelos nossos irmãos que estão conectados e receberam desse alimento nessa manhã. Senhor, te agradecemos por cada família representada aqui nessa manhã, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, sabedoria, Senhor,
e coragem, Senhor. E coragem de verdade para poder viver um evangelho verdadeiro, um evangelho puro e simples. Um evangelho, Senhor, que faça nós nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor, refletir, Senhor, a Tua imagem, Senhor, os Teus ensinamentos nas nossas vidas, nas nossas casas, na sociedade, na igreja onde o Senhor nos enviar. Pai, mas mais uma vez eu te peço coragem, Senhor, porque o homem precisa ter coragem para renunciar, Senhor. O seu ego, o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, para poder viver aquilo que é saudável, Senhor, para o ministério, para a sã doutrina e para o evangelho, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com o que nós precisamos, com o que nós temos necessidade, Senhor. E que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a ter verdadeiramente um coração que ama o próximo, Senhor. E que nossas vontades próprias, Senhor, não nos impeça de estender a mão, Senhor, ao necessitado. Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, e nos dê coragem mais uma vez, Senhor. Abençoa o culto de logo mais à noite, Senhor. E que seja um culto, Senhor, em que o Teu nome seja, Senhor, adorado e exaltado. Porque nada fazemos para nós mesmos, Senhor. Mas que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado por intermédio das nossas vidas. Não só glorificado, como conhecido, Senhor, entre povos, línguas e nações, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus bendiga a vocês todos. Fiquem na paz. Que tenhamos um bom culto para a glória de Deus.